Boa noite, senhores, senhora. Começando em cima da linha. Ei, Rodrigo, desculpa perguntar, mas para nós, é claro que a Adriana não sabe, mas se ele... Você tá de Rui Chapéu hoje? Tô de chapéu. Não. Lembra? Não sei se Rui aí onde chapéu, você é tem. da Tinha o sinuca, Rui ué. Chapéu, o do Da bilhar? sinuca. Da sinuca. Eu Inclusive, lembro. hoje o cara que disputa com aquele baianinho é da cidade onde é que eu cresci até minha adolescência aqui, da região metropolitana, Nerópolis. O cara é de lá. Ah, que Então, legal! assim, isso aí são ambientes. Porque meu pai e minha mãe eram dono de boteco, né? Então, assim, são ambientes que eu sei da epistemologia, né, e da e da e da teoria desses ambientes. Sim. Desculpa Não, e assim, desvirtuar aí. não, essa eu tenho, não é porque assim, tem algo me perguntaram esse ano, era uma coisa que eu nunca tinha percebido. Eu sou um colecionista. Hum, Apesar de eu não ser uma pessoa dedicada igual, assim, por exemplo, eu tenho aqui inúmeros chapéus. Agora um que eu tô no momento, perfume. Eu não sei, eu sou quando eu bebia, tudo vocês imaginar que teve, eu fiz antes. Época de vinho, eu tinha um monte de garrafa, não era só bebida, tinha que ter as garrafas, cerveja, tinha tudo. E esse ano eu percebi, eu falei, gente, livros antigos, eu tenho aqui uma biblioteca só de livros antigos, que eu vou lá e compro. Agora eu tenho a segunda edição do Clara dos Anjos, do Lima Barreto, não. né, que era do meu pai. Na verdade, eu não comprei, foi minha avó que me deu. Um dia ela querendo jogar um sonho fora, eu falei, mas livro não joga fora. Ela falou, isso aqui é o livro do seu pai, quando ele estudava. Era o livro do meu pai. E tem um livro didático, por exemplo, de português, que o Jânio Quadros que escrevia no Brasil. Meu pai estudou português pelo livro de gramática e literatura portuguesa, que o Jânio Quadros era o autor. Né? Olha, Então, assim, é outra coisa também que assim, eu tenho demais. Sabe assim? Quando eu fui comprar esses seminários do Lacan, enquanto eu não tivesse todos, Helder, eu não sosseguei. Eu não sosseguei. Enquanto eu. Inclusive os que não tem no Brasil em língua portuguesa brasileira, eu comprei de Portugal para ter os 27. Isso aí tem que levar para análise. Não deixe. Isso é um negócio que não está me gerando sofrimento. Então me deixa as minhas coisas. Tá? A gente tá procura certo. análise quando está gerando sofrimento. Se não está gerando em você, vai você procurar análise. Deixa eu com as minhas coisas aqui. Né? Eu sou a favor. Continue trazendo, Não, continue trazendo para não, mim, por favor. e é isso, né? A gente só procura análise quando está gerando sofrimento, gente. Se não está gerando sofrimento, tá sossegado. Você entendeu? Né? Os outros estão sofrendo. Os outros, né? Então, deixa os outros. Gente, vamos aqui hoje entrar na talaça. Eu tenho para comigo, como uma pessoa que estuda Firenze, é o conceito e o estudo mais problemático do Firenze. É o mais problemático dele. Por que acabou se tornando problemático? Porque ele é um cara como, né, eu defendo esse ponto de vista, como ali um dos fundadores da psicanálise, ele tentou dar uma cientificidade à, à visão dele que ele tinha, né, a teoria que ele estava criando ali. Né? Ele tentou, tá, ele tentou criar ali e dar uma cientificidade. Isso aqui que eu estou criando, gente, não vai ficar só no campo do que eu estou escrevendo, né? Porque o Freud chegou a um determinado momento que ele encampou. Ele falou, eu vou falar do aparelho psíquico. Onde é que está o aparelho psíquico? Não tem como você tirar uma radiografia. Mas eu vou te dizer, ele existe. E como é que você vai ver? E você fala assim, ele vai se manifestar no sujeito. Né? Então, assim, é algo que é importante. E a Thalassa e um detalhe, é o estudo mais longo que ele fez. Ele ficou 10 anos estudando isso. E outra coisa, é algo que ajudou Freud a tirar conclusões na teoria da sexualidade dele. E trabalho esse que foi publicado porque o Freud virou o Pinhel em cima de Firenze. Publica. Você tem que publicar. Você tem que terminar isso aí, você tem que publicar. Publica. Você tem que publicar. Né? E foi publicado. Mas é um trabalho, tá, que tem que ser lido com muito cuidado, porque talvez
se pode se perder no que ele está propondo ali. Tudo bem? Mas ele lança umas braba que, mesmo como problemático, é um dos negócios que a gente fala, rapaz, olha, por exemplo, na Thalácia ele tá literalmente antecipando a perspectiva de que toda pulsão é pulsão de morte. Que tá, e eu vou mostrar para vocês. A premissa lacaniana que toda a punção é punção de morte, isso está já, não é anunciado, mas anunciado por Firenze na teoria dele sobre a sexualidade. E olha, o título já é um negócio que você fala, uai, gente. Tudo bem que o Firenze, o título e os textos dele, não é um problema, é uma questão dele. Ele mete um título, você vai ler o texto, o que está acontecendo? E aquilo da Thalácia, que quer dizer, né, a partir ali do grego, etc., oceano, mar, já é um negócio, como assim? O título, o mar, o oceano, e ele aqui vai estar, sei lá, desenvolvendo uma teoria. Alguns falam que é a teoria da genitalidade, outros falam que é a teoria da sexualidade. Eu aponto como uma teoria firenziana da sexualidade. Dito isso, Freud desenvolveu isso melhor. Mas ele só conseguiu desenvolver porque ele entrou em debate com Firenze. Né? Então isso é muito importante. Então vamos lá. Apontemos aqui, né? O texto é fruto de um profundo debate do Freud, né? Porque o Firenze entra em contato com a teoria da sexualidade do Freud, ele vai estudar compulsivamente esse texto, e desse texto, e o que ele vai lançando de problemas com o Freud em debate, é um negócio tão profundo, gente, que o Freud vai visitar ele no quartel, na guerra, para eles discutirem a teoria da sexualidade. Isso, para mim, quando você lê e você tem um acesso, né, a como que esse debate é feito, é muito legal. Assim, gente, os caras queriam produzir mesmo alguma coisa. Porque o Freud, ele, nas férias, eu vou descansar, não, essas férias não, eu vou visitar o Firenze no quartel que ele está servindo. Para que a gente lá possa falar sobre essas questões. Né? Como a gente já tinha dito, teve outros momentos que o Freud teve que frear. Não, você pode ir lá, mas você vai passar a férias, não vai falar de psicanálise, não. Tá, nós vamos falar de uma tal hora até o quê? Tal hora. Né? Depois disso, a alegria é jornada 5x2. Tudo bem? Nós não vamos trabalhar, não, nós vamos descansar. Tudo bem? Beleza? Então é isso. Tá? Então vamos lá. O engraçado, vocês viram o deputado, pastor, que deu a melhor explicação sobre por que a jornada 5x2 é melhor para o trabalhador? Para mim, a 4x3 era melhor. A gente devia ter encampado essa. Né? Essa proposta do PL da massa, a gente, dos trabalhadores, é encampar e arrebentar eles no meio. Não é nisso. Que ele vai e fala, as pessoas vão poder transar mais. E ali, por incrível que pareça, as pessoas ridicularizaram, mas ele falou uma verdade. Uma verdade. Um dos motivos dos mais jovens não estarem praticando sexo, ou um sexo de péssima qualidade, é porque não tem tempo. Não tem tempo. Né? Então, há algo nesse aspecto, onde é. Tudo bem que ele falou, não, agora vai ter mais filhos e tal. Conversa de um evangélico maluco, né? Como aquele deputado lá é. Né? Então vamos lá. No caso dele, né? Então vamos lá. A reflexão de Firenze foi publicada na Revista Internacional depois de muita insistência de Freud. Ou seja, já perceba aí, ó, já existe uma revista, daí, tá vendo? Já estava produzindo o que? Conhecimento. Tá? Lembremos, né? Foi algo que até, eu não sei onde é que eu estava um dia, que eu tive que chamar atenção para porque os textos do Freud é precioso e tal. Eu falei, gente, os textos do Freud não eram publicados. Vocês precisam entender isso. O Freud tinha que publicar como obra, como livro, ele mesmo. Muitas vezes eu encontrar um editor ou pagado por ele, porque os escritos dele não eram aceitos em revistas científicas, porque não era visto como um escrito científico. Então, qual é o caminho? Já que essas outras áreas que eu tentei participar delas não me aceitam, então eu preciso ter o quê? Uma prática
clínica, científica, autônoma. Então a gente cria a nossa própria o quê? Revista. Né? Porque isso Freud já tinha muito dele. Por isso que eu falo que não é um tripé formativo, é um quadrilátero. Não há psicanálise sem você estar produzindo. Gente, é só vocês conseguirem ter acesso. Conversa o Freud com Jung, com Firenze, com Reich. Sempre há esse debate. Ó, você tem que publicar. Você tem que publicar. A Sabine Spielring com o Jung. Ah, não, você acha que é isso? Aí escreve. Você tem essa percepção? Escreve, publica e vamos para o debate o quê? Do campo das ideias, do campo teórico e etc. Não há psicanálise sem produção de psicanálise. Ah, Rodrigo, até hoje eu não escrevi nada. Problema. Peraí, nem no seu grupo de estudo, vocês não têm um momento que vocês vão parar de ler um álbum e falar, ó, todo mundo vamos trazer as nossas reflexões e vamos aqui. Cada um traz escrito. Inclusive até prática tradicional das escolas de psicanálise. A prática. A gente, né, transmite também. Né? Então vamos lá. E depois de muita insistência do Freud. Né? Quais são os pontos principais da Thalassa? Né? A teoria do prazer e da sexualidade. Segundo, a relação do corpo com o psíquico. E isso é um ganho. O Firenze já está falando sobre isso, como que isso se desdobra do corpo para o psíquico e como que do psíquico, do corpo, também se desdobra. É dialético. Né? Do material para o imaterial, inclusive ele fala sobre isso, não são questões imateriais, né? Que muitas vezes eu estou apresentando. A relação do biológico com o existencial, e isso ele dá palavra, né? Há questões do campo da biologia para o campo da existência, né? Há um corpo com fusões fisiológicas, mas é um corpo que existe. Compreender isso? Né? Então, vamos lá. Continuemos. Dentro desse contexto aqui, teoria de base psicanalítica que também, né, que era para ser se encontra, né? Parece que cortou. Se encontra com teorias da ciência o que evolucionista. Ele é um cara, né, que ele já estava apontando, o Freud, ele cria uma teoria da sexualidade baseada em teorias psicanalíticas. Mas aí o que Firenze da Thalassa está fazendo? Ele pega as teorias psicanalíticas e tenta ainda fazer ali um acordo epistemológico com as teorias do evolucionismo da biologia. No início do texto, ele está apontando isso. Olha, eu tenho poucas leituras, mas ele nomeia, inclusive os autores com quem ele está o quê? Dialogando. Beleza? Né? Então ele vai tentar fazer esse diálogo com a ciência biológica evolucionista. Né? Isso é muito importante a gente conceber aqui. E, obviamente, existem, assim, várias questões problemáticas. Na hora que você para, você fala, nossa, Firenze, que doideira é essa, hein? Pô, Firenze. Né? Mas ali, uma outra coisa que é o seguinte, é o esforço de alguém tentando produzir algo dentro de um campo que era novo. Porque sempre coloca isso no centro dos colos do... Ah, era o Freud produzindo algo que não existia. Gente, a partir de 1910, não era só o Freud que estava produzindo na psicanálise. E havia ali uma grande, né? Já vem ali, já vem o Jung que está produzindo, né? Já tem o Firenze que está produzindo, o Rank que está produzindo, o Abraham está produzindo, até o próprio Ernest Jones está produzindo. Então, assim, não é só o Freud, porque sempre há essa tentativa. Isso não é passar pano, é você ter consciência histórica que, pô, aqui ele está produzindo algo de novo que pode ser, com o tempo a gente vai, isso aí não cabia. Claro que não cabia. É fácil a gente falar isso agora, não cabia. Né? É fácil eu chegar, nossa, mas como que o Firenze viajou nessa? Claro, ele é um cara que ele está ali, né, estudando a teoria da sexualidade, tentando o quê? Chegar a conclusões. Tudo bem? Fala, Helder. É engraçado, né, que a gente vê os estudiosos diferentes com relação a Ferenc. Mas todo mundo adora Totem Tabu, né? Sim, sim. Que é uma bagunça também, que é uma Sim. coisa que hoje
etnicamente, antropologicamente, é uma tremenda de uma bobagem. Sim, não pode dizer isso, sim, mas não tem cabimento histórico e base nenhuma naquilo que ele sim, propõe. Ele escreve um livro para justificar o que ele fala, sim, sim. para ser autorreferente. Félix escreveu um livro, ok, no que ele conhecia da época, referente ao que ele fez, que eu acho que é bacana, mas ninguém depois foi estudar, foi entender as referências, foi fazer um trabalho de releitura. Félix, nós, assim, basicamente somos, no máximo, a segunda geração que está estudando Félix. Basicamente. Então, assim, Basicamente. vai chegar muitas coisas do Basicamente. Thalassa que a gente ainda vai compreender como Basicamente, aquilo porque a galera que começou a estudar ainda está viva e é a primeira geração. É o Birma, a Terezinha, sabe? Assim, a Pinheiro. primeira, né, que a gente está tentando aí colocar é uma segunda. E algo que a gente precisa deixar muito importante, gente. Se fosse algo. Como é que é? Gente, ele publicou porque o Freud pegou no pé dele. O Freud, ele faz o seguinte comentário sobre esse texto. O que o Firenze está propondo aqui é de uma inovação, de uma profundidade que é preciosa para a própria psicanálise. Ele cita no discurso de morte do Félix, ele cita Thalassa. Sim, sim. Veja. Porque o próprio Freud, neste momento, ele também estava tentando fazer isso. Dar uma validade científica a partir de referenciais científicos daquele momento, que é de uma ciência evolucionista, mecanicista, que era a ciência, né, hegemônica. Ele está tentando fazer isso também, e o Ferenc está andando nesse contexto, né? E é óbvio que você vai encontrar questões que são extremamente problemáticas, igual você está colocando Totem e Tabu. Totem e Tabu é uma leitura muito problemática do Freud a partir da antropologia, né? Não sei como é que vocês estão lá com Levi-Strauss no Abrindo Discurso. Leiam lá, vocês estão estudando Levi-Strauss, volte ao Lacan depois. Voltem ao Lacan depois. Estudem Hegel, voltem ao Lacan depois. Estudem Spinoza, Kierkegaard e voltem ao Lacan depois. Façam isso, sabe? Por isso que a gente tem que ler os referenciais teóricos para saber. Esses que o Firenze ele citou, que o Chandor citou, 3 aqui eu fui atrás. Ele tinha que chegar àquela conclusão. Que era o diálogo que ele estava fazendo. Porque ali ele está lidando com uma ciência, principalmente do ramo da biologia científica, que faz a seguinte informação: que o ser humano, a origem biológica dele é da onde? Do mar. E não é assim? O evolucionismo não fala que é isso? Que os seres cordados e tal, eles não saíram do mar? E a partir disso aí ele tenta fazer uma reflexão psicanalítica de como que isso, tanto que ele vai afirmar, nós carregamos isso ancestralmente aqui dentro. Hoje até essa palavra está muito na moda, né? Ancestral. Hoje ninguém mais é velho, é ancestral. Né? Hoje ninguém mais é velho, não, isso aqui é ancestral. Né? Imaginar que meu filho futuramente está falando assim, não, vou lá na casa do meu velho, não, vou lá na casa do meu ancestral. Vai ser, é isso. É a onda do momento. Tudo bem? Tá? Então vamos lá. Firenze se dedicou, gente, há 10 anos a essas reflexões. 10 anos. Esse cara estudou a teoria da sexualidade do Freud e a partir disso ele tentou criar uma própria reflexão sua. Né? Lembremos, vamos falar da Thalassa, eu concordo sobre isso. Né? Inclusive né, tem algumas coisas aqui, por exemplo, quando eu li a primeira vez, assim, gente, hoje eu falo em questões problemáticas. Primeira vez que eu li a Thalassa, eu acho um absurdo. Eu falei, como que publicou isso aqui, gente? Que maluquice é essa? Mas aí quando você vai vendo isso e a gente começa a perceber que no campo da psicanálise tem uma galera que tá pensando do mesmo jeito, você fala, opa, esse cara tinha razão. Então vamos lá, a tese dele. A tese. Quase poderíamos dizer que cada ato dentro da relação sexual repete sucintamente toda a evolução sexual. Esse cara está tentando dizer, gente, olha o que ele está tentando pontuar. Que do momento do flerte até o coito e o orgasmo,
existe, carrega ali nessa ação todo o processo evolutivo da evolução sexual, que é basicamente da gente ir das pulsões orais a chegar às pulsões anais. Ele está falando assim, ó, não, em uma relação quando ela começa. Ele está tentando pegar tudo aquilo que estava sendo debatido naquele momento e falar assim, ó, não é que a gente pode dizer, isso dá para a gente enxergar em uma relação sexual. Não é nem do flerte, é do interesse da pessoa. Porque o Freud, se você vai na teoria da libido dele, né, ali a partir de 1910, 12 principalmente, 14, que vem lá a tal da teoria do narcisismo, né? Lá, por exemplo, quando a gente vai falar sobre o narcisismo, ele vai falar sobre o narcisismo como, né, as direções da libido, o que é o eu. Lá na terceira parte, ele está falando sobre o quê? O amor. Que ele vai estar defendendo o seguinte ponto: as nossas escolhas amorosas, elas estão vinculadas justamente o quê? A esse movimento energético da libido, né? E olha que doideira aqui que ele vai estar trazendo, né? E repete o que? Sucintamente. Não é que vai estar na cara, mas é só, pega isso aqui, ó. Olha como é que vai estar. Né? Do interesse, porque aqui ele vai se encontrar o Freud, que ele fala, o coito é um processo de identificação entre os parceiros. Não um processo de estranhamento. É de quê? Identificação. Tá que essa identificação tem uma complexidade. O povo acha que identificação, eu me identifico. Gente, você pode se identificar pela negatividade, por isso você tem relação sadomasoquista. Né? O jogo da identificação de uma relação perfeita seria um neurótico obsessivo com o quê? Um histérico. Não é assim? Se fosse pelo campo da identificação, que são dois iguais, entendeu? Ah, Rodrigo, então aqui é a lógica, os opostos se atraem, não necessariamente, os dispostos se atraem. Os dispostos. Os opostos podem até se atrair, mas os dispostos amam. Né? É um exercício de disposição e não de oposição. Né? E quero deixar claro e gravado, não estou criando mais uma teoria do que é o amor. Pelo amor de Deus, já está chato isso. Todo psicanalista só escreve sobre amor. Todo mundo sobre amor. Queria muito acompanhar as relações amorosas desses especialistas em amor aí. Queria muito. Para ver como é que está a observação empírica deles. Né? Eu sou desse, tá, gente? Existem coisas que a gente não precisa explicar porque a gente ainda não tem capacidade e tá tudo bem. Racionalidade é isso, é saber que a gente tem limite. Não dá para explicar. Né? Porque que alguns amores duram, outros não duram, etc. Não tem como. O orgasmo é a regressão ao útero materno. Isso pode soar como uma doideira, né? Mas é só você pensar o que é o coito. Né? E a gente pensar o que é o útero materno. Gente, é a homeostase. Por isso parece que toda pulsão é pulsão de morte, né? Porque no final das contas, o que a gente quer? Chega dessa angústia. Chega de ficar esse negócio coçando aqui toda hora. Esse fogo na bunda. Esse trem que não passa. Onde é que isso não existia? Não havia desejo, estava tudo tranquilo, é só alegria, disposição. Útero estava ali, só flutuando, não precisava nem mastigar para comer, entrava pelo cordão umbilical. Que delícia, gente. Que bacana. Eles dizem até aqui, né, que nós humanos fazemos isso. Eu estava conversando aqui com esse gato aqui, com o Ernesto, o outro gato acabou de chegar, que é o João, que o Ernesto estava falando, gente, a vida de vocês é boa, hein? Não é só não ter boleto para não pagar. Não é só, eu falei, não precisa desejar. Não tem angústia aí dentro de vocês nesse momento. Sabe assim? Não há
Não há desejo, é só acordar, come, toma água, vem aqui, recebe um cafuné, porque são tudo capado, melhor ainda. Não vai ter nem aquele momento do ciclo biológico de. Eu falei, que vida boa é essa, né? Que vida boa, né? Não tem luto, não tem, né? Tudo bem que a gente tenta criar a todo momento a humanização dos bichos, né? Mas, né? Então vamos lá. Olha aqui, falando sobre o coito. E como que a gente volta para o útero? Simbolicamente, ele dá a palavra, né? Simbolicamente, a questão do quê? Da água, né? Do suor, da umidificação, a água, né? Esse termo figurativo que é a água. Segundo, narcísica, que é quando ele pontua a questão do esperma. Gente, que ele está fazendo uma vinculação do esperma àqueles primeiros organismos que saem da água, vão para a Terra, se adaptam a ela e dá origem aos seres vivos, o quê? Cordados na Terra. Né? Porque também o esperma ele está dentro de o quê? De algo que é líquido, né? Que vai encontrar com algo que também é líquido, né? Quando ali a fusão, o surgimento do zigoto, e realmente entrar na mãe. Tem coisa mais complexa de ético do que isso aqui? Não tem, né? Só que aqui está indo pro biologicismo mesmo. Quando você está lá, quando você escolhe uma mulher que é parecida com a sua mãe, tá, ó, isso. Melhor forma de vocês entenderem, tá? Que a gente aqui no Goiás chama de cabaço, mas hoje chama de red pill. É ótimo você quebrar um red pill, é isso. Fala assim, não, vocês estão querendo procurar uma mãe e entrar nessa mãe. Esse lugar quente, agradável, molhado, sabe? De homeostase, ó, não sente-se mais nada. Que beleza! Porque a libido ela nunca vai acabar, né? Porque isso era uma pontuação do Freud. Por que a libido ela tem que ir a um nível muito baixo para desaparecer? Senão a gente morre. Né? Quando você vai deixar de ter fogo na bunda? Na morte. Né? Na morte. E isso aqui é maravilhoso, que aí ele retorna, ele cita o Rank, né? E a teoria dele do trauma de nascimento. É uma vitória sobre a angústia do nascimento. Isso é bacana, gente, é só vocês pensarem. O que o coito é? É uma tentativa narcísica, uma fantasia de voltar àquilo que nós fomos o quê? Arrancados, fomos expulsos do útero e arrancados pelo médico. Gente, não é angustiante? Aquele choro é um choro de quê, gente, da criança nascendo? É um choro de angústia. Gente, me tirar desse lugar confortável, tranquilo, bacana, para me jogar nesse mundo que já existe. Eu nem pedi para estar aqui. Em um mundo onde é que eu sou completamente o quê? E isso já é ponto pacífico dentro e passivo dentro da psicanálise. Somos literalmente seres que em existência somos o desamparo ambulante. Entrando dentro daquilo que o Firenze já falou, como nós já falamos em módulos anteriores, que seria justamente sobre isso, né? O ser humano, mesmo nesse processo civilizatório, a gente tem que chegar tão longe, nós ainda temos e carregamos aquele ser ancestral, que ele volta aqui, ele está falando desse ser ancestral que corria perigo de vida a todo momento. A todo momento a vida dele estava em risco. Porque nós, diante da natureza, seres humanos, nós somos presa de todo mundo. A gente não é predador de ninguém. O ser humano era presa. A gente nunca foi o quê? Predador. E talvez está aí o porquê que a gente conseguiu nos desenvolver como seres cientes. Né? Porque para lidar com essa situação de que ou a gente começava a refletir sobre o mundo e como ali lidar com ele, ou a gente seria o quê? Já um bicho em extinção. Em extinção. Né? Então, vamos lá. E aqui o que ele está dizendo? O que é, né? O que é o coito? O que é a relação sexual com Firenze? Essa regressão talax, né? Essa regressão a esse mar, a esse oceano. Representado por quem? A mãe.
Estamos falando aqui, ó, a gente, mas aqui só coloca o homem e da mulher? Sim, gente, só coloca sobre o homem e a mulher porque são teorias da sexualidade produzidas dentro de um âmbito, né, em que o sexo era pensado a partir de uma heteronormatividade, ok? Antes de fazer uma grande problematização. A gente está tentando ver a teoria do Firenze dentro do tempo dele, ok? Ok? Então vamos lá. Pulsão de retorno. Ó, pra você ver. Pulsão de retorno ao corpo materno e ao oceano. Ancestral de todas as mães. Eu retorno à minha mãe porque eu retorno aquilo que me liga ao mundo e à natureza. Que é esse mar. É esse oceano. Que é ali naquele ser o útero, aonde nós somos gerados. Ele chama isso de pulsão de retorno ao corpo materno e ao oceano ancestral de todas as mães. O que é o oceano ancestral de todas as mães? O útero. Ele fazendo isso com um vínculo direto ao processo evolutivo humano, como bicho, gente. Ele está tentando fazer uma reflexão a partir do coito do quanto nós estamos ligados a esse processo evolutivo. Olha onde o cara está querendo o quê? Não, eu vou transbordar essa teoria da evolução. Essa teoria da revolução tem razão. E onde é que a gente enxerga isso? Inclusive no psíquico. Que aí o negócio fica mais brabo. Ele vai soltando as brabas. O princípio de isso é aqui. Aí quando eu falo que tem coisa que é maravilhosa. Tem coisa. Olha a sacada deste caboclo. Nesse jogo, estamos voltando para o oceano, estamos tentando entrar na mãe. Por quê? Porque para ele, olha o que é o princípio de prazer pro Firenze. O princípio de prazer dele, gente, desculpa, é muito melhor do que o do Freud. Olha o princípio de prazer pro Firenze. O princípio de prazer é um consolo ao ser vivo e sua luta pela sobrevivência. E aqui eu somei, porque isso aqui está escrito, né? E eu somei uma coisa a mais. E a adaptação social, que a gente pode chamar também de civilizacional. Se no processo de entrada na realidade, no princípio da realidade, que é a realidade concreta, eu serei castrado, é no coito aonde eu encontro o quê? O mínimo do consolo. Gente, percebam o que o capitalismo fez com as pessoas. Por que as pessoas estão sofrendo mais psiquicamente? Uma das explicações é se transa menos. Isso é um fato. E o engraçado é que a gente pode jogar no Google. Vocês vão ver, essas gerações de agora transam menos. E detalhe, não é que é menos. E com baixa qualidade, gente. E com baixa qualidade, meus amigos e minhas amigas. Baixa qualidade. Ou tá sob efeito estimulante, ou tá muito bêbado, ou tá muito drogado, ou tá ali, não, esse. Né, porque tem uma menina que parece que fala nas redes sociais e parece que ela é. Ai, eu não sei se ela é esquizofrênica ou bipolar ou alguma coisa. Ela fala que nas fases maníacas dela, ela fica hipersexualizada. Eu falei, que doideira, hein? Ou seja, a pulsão sexual, a libido, o tesão é colocado como um sintoma de um diagnóstico. Gente, olhem isso. Né? E aí você vai ver as discussões hoje sobre relações sexuais, uma burocracia. Teve um que eu fui assistir, gente, eu falo desse cara a todo momento. Nada contra, o cara parece ser muito bom, pesquisador, cara sério e tal. Mas quando você vai ver ele falando sobre, olha, por que existem os acordos entre e tal, eu falei, meu Deus do céu. Cadê? E o engraçado é que a gente entra aqui naquilo que eu já chamei a atenção de vocês e fiz a provocação. Cada dia se fala menos dentro das sessões de análise sobre sonhos e sexo. As pessoas estão dopadas e as pessoas não estão tendo tempo para o coito. Né?
para toda aquela relação que vai do flerte até ali o orgasmo. Entenderam? É isso. Então vamos lá. Olha o que o Firenze fala sobre a vida. A catástrofe da vida e da existência. Da vida no sentido biológico, porque a gente não tem casco, a gente não tem pelo. O aquecimentozinho global, nós desaparece tudo. Ser humano. Veio aí uma Covid, levou um bando de gente. Olha o tanto que a gente, biologicamente, a gente é frágil. E vem me falar que psicanálise não tem que ter como base a gente lidar com as fragilidades. Conta outra. Conta outra. A gente tem que estar aí isso. A gente tem que potencializar a busca pela o quê? As nossas fragilidades. Só reconhecendo as nossas fragilidades que a gente fala o quê? Eu não, aqui não. Olha o limite. Aqui não. Aqui eu vou te frear. Por isso que mulher que vai. Não é à toa que a mulher que carrega a evolução humana. Porque parece que desde sempre o nefasto da misoginia e do patriarcado faz com que elas se cuidem mais. Ou seja, reconhecer as fragilidades não tem nada de impotente. É potência. É potência. Né? E da existência. Porque existir, gente, é uma catástrofe. É uma catástrofe. É uma catástrofe. Por isso que a teoria da angústia do Sartre, clinicamente, eu estou falando clinicamente, é muito mais interessante ser abordada na nossa escuta do que a teoria da angústia do Lacan. Porque o Sartre ele vai falar, ó, gente, a angústia é uma condição existencial. Por quê? Porque é o encontro com o abismo, né? Tá lá no na ontologia, né, fenomenológica dele, lá o ser e o nada, né? Aquele livro que é uma bênção, que eu estou fazendo, voltei a fazer o devocional dele, né? Acordar de manhã, fazer minha oração e ler Sartre, estudar o Sartre, né? Meu devocional é esse. Hoje até eu tirei uma foto, coloquei nas redes sociais, devocional, era 6 horas da manhã, o gato do lado e a Bíblia do Sartre, que é quase 800 páginas, né? Essa brincadeira dele. E o interessante é que ele fala sobre porque a gente se encontra de frente ao abismo da existência a todo momento da nossa vida. Por quê? Porque a gente tem que fazer escolha. Porque a gente é negatividade. Quando a gente escolhe ser psicanalista, tem outros tantos elders, outros tantos sirleis que foram deixados de lado para a gente bancar ser psicanalista. Tem tanta coisa que a gente tem que fazer para bancar ser psicanalista. Quando eu digo para vocês, ó, gente, é isso. É o dia da transmissão? É o horário da transmissão. Não tem negócio. É o horário da sua análise? É o horário da sua análise. Você tem que atender seu paciente? Sim, você tem que atender seu paciente. Vocês entenderam, assim, ao fazer isso, não é que a gente fez boas escolhas, a gente fez as escolhas menos piores possíveis que a gente achou naquele momento. Por isso que essa onipotência infantil a gente nunca vai ter. A gente nunca vai ter tudo. A vida sempre é perda. Por isso que é uma catástrofe. A vida sempre é perda. A vida nunca é ganho. Só você pensar, gente, toda escolha é uma perda. Não existe existencialmente a política do ganha-ganha. Não. Sempre alguém perdeu alguma coisa. Catastrófico isso, né? Catastrófico isso. Vamos lá. O orgasmo como retorno. Olha aqui, lá 329. O que é o orgasmo? Como retorno daquela tranquilidade que precedia o aparecimento da vida. Firenze é um cara de origem judaica, mais ateu, como Freud era. Ele não era um. Tá? Inclusive, o judaísmo dele está vinculado a essa doideira étnica, né, que se vinculou ao judeu, a partir ali do século XVIII, XIX, né? De enxergar o judeu como etnia, não mais como religião. E o interessante é que ele está falando de algo aqui que é muito interessante, que é, né? Antes da origem da vida caminhante na Terra, era só mar. Né?
Mas aqui também tem algo que ainda está muito no campo do místico. Quem disse que mar é tranquilo? Oceano é tranquilo? Não existe uma coisa mais revolta do que o mar, não, gente. Sabe? É aí que a gente pode fazer a cobrança. Mas, pô, que visão é essa? Ele tem uma visão romântica do mar, né? Do oceano. Parece estar muito mais daquelas águas que são narradas nos primeiros capítulos do Gênesis do que literalmente o oceano no sentido natural da coisa. Tsunami é oceano. Então, assim, como que, né? Que tranquilidade é essa? A quietude morta da existência, o quê? Inorgânica. Gente, porque enquanto nós. Olha o que ele está jogando. Enquanto a gente é corpo, organismo, vai estar isso aqui dentro, cutucando. E no final das contas, qual que é a grande fantasia que a gente tem? É chegar em determinado momento que a gente não sinta mais isso. Fantasia. No máximo a gente vai conseguir sentir menos. Isso é fantasia. Sabe qual que é o nosso grande ideal? Ah, não, eu vou lá fazer análise para encontrar uma estabilidade, eu preciso ficar estável. Estável? Amigo, não vai ter essa estabilidade. Não vai ter. Essa estabilidade existiu no útero ou existia antes de você existir, né? Antes de papai e mamãe fazer todo o processo evolutivo da relação do coito. E depois disso, só no paletó de madeira que é possível. Fala, Helder. Você falou agora de Sartre, né? Dentro desse contexto. Eu fico imaginando da possibilidade de comunicação, de leitura. Porque a gente sabe que Sartre conheceu a psicanálise, criticou a Não, psicanálise. o Lacan, o Sartre e a Simone de Beauvoir, eles eram do mesmo círculo, tá? Então, Sim, assim, eles se comunicavam entre si, inclusive em relação a Heidegger, tá, gente? sim. Tá? Inclusive em relação ao Heidegger. O Lacan, ele circulava com a galera do existencialismo, que era a galera que entrava em choque com o estruturalismo naquele momento. A galera. Mas, Lacan vai dar depois aquela virada, assim, mas não cheira a. Não, cheire muito. Cheire Não é. muito. Tem um Não, cheire Ferenczinho no muito. fundo, É. e eu vou dizer mais, eu vou dizer até do surrealismo. É. Não, total, do surrealismo é total, tá, gente? Surrealismo é total. Ferenc, eu acho que era lido por eles, Né? né? De uma outra forma Pode, também. pode. Porque Eu até Thalassa é um poema surrealista. isso. Não, e a minha sensação que eu tenho de ler a Thalassa, hoje eu falo, tem pontos O texto do problemáticos. Breton Isso, não, não é um pouco um texto do Breton? Sim, Claro que salva as devidas proporções sim. do romance francês, aquela bobagem toda, blá, blá, blá. Aham. Mas é um pouco Nádia. É isso. Mas Tem uma porque só, coisa que. e vale a pena lembrar, tá, gente? A psicanálise, a primeira área de conhecimento que bebeu da fonte dela para resolver suas questões é o surrealismo, é a arte. Foi a primeira área, não foi a ciência, foi a arte. Sabe? Isso a gente até falou, né? Quando o Firenze falava, ó, a psicanálise não tem que ser algo nosso. A psicanálise ela vai ajudar outras áreas a resolver as questões dela. E a primeira que buscou isso foi a arte. E dentre eles os surrealistas. Os que leram assim, Freud falaram, cara, vamos ali atrás que esse cara tá dando resposta aqui para essas coisas que a gente tá dando. São surrealistas. Né? Todos eles, né? O Breton, ele é um desertado da guerra, né? Da Primeira Guerra Mundial. E eles vão tudo para a Suíça. Em Bergès, quem tá lá? Um cara chamado o Jung. Sabe assim? Há uma comunicação real disso. E o Sartre, mais ainda. Ele andava com a galera, ele lia a galera, né? E com a galera do existencialismo, isso aí não é um cheiro, não. É mesmo. Inclusive os autores que eles citam. Por exemplo, se você vai no seminário sobre a angústia, Kierkegaard, por exemplo, a discussão da angústia em Sartre, no Ser e o Nada, ele parte do princípio da angústia que o Kierkegaard tinha levantado. Ele parte da reflexão. Eu disse no sentido dos existencialistas com Ferenc. Confesso, eu ainda não encontrei nenhum tipo de fonte.
Pode Os ser. lacanianos eu sei que estava todo mundo tomando lá Aham, no Café de France, aquela aham, porcalhada toda. Isso isso, daí, ok. isso. Isso aí isso a Com gente vê férias, e não. conhece. Férias eu ainda não encontrei. Mas é uma É, hipótese. É uma fiquei hipótese. pensando nisso enquanto quando você anunciou semana passada que ia ser Thalassa, eu fui rever o texto e eu falei, cara, isso aqui tá me lembrando o Breton, tá me lembrando poesia surrealista, sabe? Aquelas coisas que você lê, tá um pouco além de uma compreensão, mas te causa uma coisa. Você Isso. fala, nossa, faz isso, é real. Mas tem um Porque, estranhamento da realidade. a Thalassa, ele traz muito disso. Pelo menos para mim até hoje, apesar assim, É, antes eu achava que loucura, que doideira, e hoje eu já leio assim, cara, tem pontos problemáticos. Pontos que eu volto e falo assim, cara, por que ele chegou a essa conclusão? Que doideira é essa aqui? Tem alguma coisa aqui. E um dos pontos foi que eu muitas vezes eu vejo que é isso aqui, ó. O cara está falando algo que a gente consegue fazer uma leitura assim, do plano de uma perspectiva psicanalítica, mas assim, porra, tem algo aqui do místico, né? A quietude morta da inexistência inorgânica. O que esse cara está falando assim, ó, olha, a gente tenta voltar a algo de quando a gente não existia. Olha o que esse cara está falando. E toda pulsão é pulsão o quê mesmo? de morte. E veja, o que existia antes da gente, o que é a Isso, não isso, existência? isso. Porque Félix vai dizer limite e Aham, cita Nietzsche, diferente de Freud que diz não, não li, aham, mentira, leu. aham, Mas Félix diz li, e li é importante ler porque aqui está tudo. aham, Aqui está tudo. aham. E a motivação que a gente tá laça para mim, além do Referências Cruzadas do Cooperman, né? Aquele livrinho Aham, de sim, capa sim, azul, que ele sim. começa a fazer aquela Isso. dinâmica bonita, é um texto que ainda eu acho que eu não alcancei direito. Mas a Só que Thalassa é isso. Por isso que eu falo, tem autores, hoje eu até falei para uma supervisionanda. Ela, Rodrigo, como estudar isso? Eu falei, todo ano. Todo ano você tem que abrir todo Freud, todo ano. É todo ano. Eu falei assim, independente se você. Essa clínica faz sentido para você, do cuidado, sim. Eu falei, então todo ano abrir o Firenze, abrir sobre a clínica do cuidado, é todo ano. É todo ano voltar. A gente está fazendo isso todo ano. Gente, eu tô, sei lá, não sei quantos anos que eu leio sobre o texto do narcisismo do Freud, esse ano eu estou lendo ele de novo. Né? Eu abro ele lá, o meu livro já é desgastado, e o meu livro, que está no PDF que eu estou usando agora, ele é cheio de marcação de anos atrás. Porque é isso, é voltar a todo momento. Eu abri lá as páginas da questão da mídia digital, páginas e páginas que eu escrevi sobre esse texto. Anteriores, antigas. E é isso, é a gente voltar. E aqui também uma sacada dele da compreensão, né? Um compromisso entre a coerção traumática e a tendência erótica, dele perceber que existia uma formação de compromisso, um compromisso entre aquilo que era do trauma e as opções eróticas da pessoa, e isso aí já é algo que é posto pra gente, né? De uma pessoa que, por exemplo, né, um dia eu falei até criou uma estranheza, né? As pessoas estavam falando sobre tatuagem. Eu falei, ó, gente, né? Há uma perspectiva de uma pessoa que faz muita modificação do corpo, de uma questão que pode ser, hoje a gente coloca que pode ser de uma origem traumática, ou de especificidades da escolha, né, do coito, da maneira com que ela se coloca, que isso está se comunicando o quê? Com essa coerção traumática. Seja na posição sado ou masoquista. Ou de uma não posição, que é a assexuada. Você entendeu? Porque você tem essa terceira. Eu coloco a sádica, a masoquista, você tem a terceira. A assexual. A gente poderia até colocar a quarta, né? Que é a obrigatória, só para reprodução. Né? Então, assim, você ter essa relação que o Firenze está surgindo, porque assim, olha isso aqui. Gente, o inconsciente biológico está lá na Thalassa. O inconsciente biológico evolutivo que persiste. Ele meteu esta braba. Gente, o inconsciente é um inconsciente biológico evolutivo. A gente carrega isso desde quando a gente surgiu lá, como aqueles
serizinhos que saíram para o mar e vieram para a Terra. A gente está carregando isso até hoje. Ele está fazendo uma leitura ontogênica do corpo. O inconsciente ele não está evando, não. O inconsciente ele se desenvolveu como todo o corpo humano, a fisiologia humana, evolutiva. O potencial evolutivo que sobrevive no amargo de cada ser. Está lá. Você sabe o amargo de cada ser? Esse inconsciente biológico está evoluindo, está lá. Sabe assim? Eu não estava falando que ser ser humano é legal. Não tem nada. Assim, a melhor coisa, uma leitura anti-coach é você ler esse texto do Firenze. É uma tragédia. É uma catástrofe a existência humana. Você entendeu? Vou acordar todo dia feliz pra quê? Sabe assim? Pra quê? Gente, entendam isso. A gente acordar todos os dias e querer permanecer vivo. Gente, compreendam que exercício é esse que a gente faz. Sabe? Que exercício. Essa regressão. Aí, isso aqui eu trouxe, né? Isso aqui é algo que é meu, né, do Rodrigo. Essa regressão na clínica tem o objetivo de restaurar o quê? A vitalidade do paciente. Isso aqui eu cruzando, porque isso aqui o Firenze também fala. Ó, clinicamente falando, a gente pensar a questão da teoria da sexualidade a partir disso que eu estou propondo, dentro da clínica tem um objetivo clínico, porque ele não pode deixar de ter um objetivo clínico. Eu não vou ficar aqui só no blá blá blá, não. Eu estou aqui chegando a uma conclusão que é clínica, que a gente vai colocar em prática. Tá? Porque não existe psicanálise sem prática, não. Por isso que a nossa atividade tem que ser comparada com a do artesão. Tem teoria? Tem, mas sem prática não adianta nada. Né? Que é o seguinte, esse objetivo de restaurar a vitalidade do paciente. E o engraçado é que esse tipo de regressão se comunica muito com os pacientes a quem ele se dedicou, que são os pacientes de casos o quê? Difíceis. Que é de você reconstituir o quê? Um eu extremamente machucado por um grande trauma, ele precisa ser reconstruído, sim ou não? E como que você ajuda uma reconfiguração, a reconstrução do eu? A partir de uma potência o quê? De vitalidade. Então é da vida isso. Né? Antes da gente colocar, né, para ter associação livre, precisa o quê? Isso ocorrer. E é aí que ele vai afirmar, na quarta parte da talassem, todas as pulsões sempre serão o quê? Parciais. Nunca vai ter a pulsão. Todas as pulsões, elas são parciais. Por quê? Porque elas são referendadas pela uma relação entre eu e a realidade o quê? Concreta. Que na nossa linguagem psicanalítica a gente chama de princípio o quê? De realidade. Nós colocamos as nossas pulsões em prática dentro do possível. Foi o que é possível fazer aqui agora. Beleza? E nesse possível que se encaixa uma busca pela quietude. A gente vai ter a quietude total? Não. Uma quietude possível. Um equilíbrio libidinal, que é possível, que até o próprio Freud nos ensina, né? Não direciona sua libido só para um objeto. Saudável é você o quê? Distribui isso aí por várias coisas. Porque se essa aqui você, né, houve ali uma... você ficou triste com isso, você tem essas outras aqui que você continuar o quê? Movendo. Porque isso pode cair até mesmo o quê? Numa... Né, a libido voltar para você mesmo. Que aí é lá o caso da melancolia, né, e etc, etc, etc. E terceiro, leiam sobre a relação com o sono. Leiam com a relação com o sono. Que a última parte do texto ele está falando sobre o quê? A relação da talácia e o quê? E o sono. Que seria também um desses momentos onde é que a gente voltava a isso aí. E o engraçado é que é nesse momento onde que o inconsciente se apresenta de uma maneira mais pujante, nos sonhos. Olha onde ele chegou de conclusão. Ele sai de coito e chega aonde? No sono. E o que é um sono muito bem dormido? É um sono depois de um coito bem feito. Isso é biologicamente comprovado. Beleza? Encerramos por aqui. Próximo encontro nosso, vou até colocar aqui, né? Porque a gente fez a antecipação da semana que vem, né?
Então, seria semana que vem, tal. A gente volta dia 18, ok? Beleza? Porque ao invés da gente se encontrar semana que vem, a gente antecipou para hoje, né? Dia 11 seria, né, o descanso e a gente volta dia 18. Então vamos ter muito tempo. Não leiam semana que vem, vamos descansar, só leia na próxima. Beleza? Né? Porque formação para a gente também é trabalho. Até. Até mais, gente. Obrigado, Obrigado, Rodrigo. gente. Obrigado, colegas. Tchau, tchau, gente.